Maitei, Mitangueira, Embaixapareico. E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e nós vamos para a nossa de língua Guarani, Avainhe em Guarani em. Bom, vamos lá. A aula de hoje vai dar continuidade à aula de fonologia, né? Vamos trabalhar hoje as questões das sílabas, hiato, ditongo, monossílaba, essas coisas, tá bom? Para a aula não ficar chata e nem tão repetitiva, eu estou trazendo também nessa aula um pouco de música. Eu imagino que vocês conhecem a música do John Lennon, Imagine, né? Só que é uma versão em Guarani, de um cantor, de um, né, um artista ali do próprio Paraguai, que ele canta a música no idioma. Ele mesmo traduziu e canta, tá bom? Para descontrair, a gente vai ler também essa interpretação, legal? Bom, vamos lá. Aqui estão os tem o Guarani, né, o que fala o Guarani. Novamente, para quem está aqui pela primeira vez, esse é um conteúdo de homeschooling, mas você pode vir participar do conteúdo tranquilamente, é gratuito, tá? E o que mais? Acredito que é só isso. E aqui estamos usando o Guarani Paraguaio, que é o Guarani que é padronizado, né, pela Academia Real Paraguaia, né? Então estamos usando o do Paraguai, tá bom? Vamos lá. Nossa nona aula, Joerreguaçã, Porundu, né? Porundu seria 9, tá? Número 9. Não é nono, é 9. Porundu é 9, tá? Vamos lá. Nheen Taipu, que seria fonologia. Vamos dar continuidade ao estudo da fonologia. Jarramitangueira. Vamos lá, criançada, molecada, meninos, garotos, vamos lá? Jarracuaá, umissílaba. Então, vamos conhecer, vamos aprender, vamos estudar estas sílabas, né? Estas sílabas, certo? Eu não encontrei tradução para a palavra sílaba, a sílaba, né? A única tradução que eu encontrei foi essa, que é espanholada, ou seja, é um guarani que pegou empréstimo lexical, que se misturou com o espanhol e deu essa palavra aqui, com V, tá? Pode ver que em português falamos com B, e lá no Paraguai, né, o pessoal que estuda Guarani fala com V, sílaba, tá bom? Foi a única tradução que encontrei. Então vamos lá. Nheembarete, que significa palavras tônicas, fortes ou ainda oxítonas, tá? Então, nheembarete pode ser palavra forte, palavra tônica ou oxítona. Então, é equivalente à oxítona da língua portuguesa, tá? Texapuran é exemplo, tá? Então, vamos aos exemplos. Texapuran. Temos aqui oxítonas, vejam. Vai, ani, kun, nde, haguan, oran. Certo? Todas elas são oxítonas. Chaque. Chaque é atenção, tá? As oxítonas em Guarani não são acentuadas. Se uma sílaba tônica é nasal, como é o caso desta, desta e dessa, a nasalidade se espalha em ambas as direções e geralmente é acentuado. Como assim, professor? Por exemplo, em Guarani isso é uma regra. Todas as oxítonas não são acentuadas, exceto se for nasal. Por exemplo, nasal emitido pelo nariz. Por exemplo, porã é nasal, porque o an, tudo que tiver esse tiozinho em cima, é nasal. Então, elas são acentuadas. Do contrário, não tem acento, tá? É mais simples que o português. Certo? Aí fica mais fácil. Em Guarani, as palavras que são oxítonas não têm acento. Então fica mais fácil para nós, tá? Só quando for nasal mesmo. Vamos para o próximo. Em Guarani existe o Nheemcang, que significa palavras fracas, palavras átonas, ou ainda como paroxítonas, tá? Pode ser traduzido desta forma. Ou paroxítona, palavra fraca ou átona. Então é equivalente à paroxítona da língua portuguesa, certo? Texapuran, vamos aos exemplos. Embaeixa, mena, tera, vaga, tá? Se vocês prestarem atenção, todas são acentuadas, porque é uma regra do Guarani, tá? As paroxítonas em Guarani geralmente são acentuadas, exceto um caso ou outro, uma situação ou outra, mas de maneira geral são acentuadas.
Em português, as proparoxítonas são todas acentuadas. Em Guarani são as paroxítonas. Então, todas elas são acentuadas, certo? Ó, todas são acentuadas. Regra. Assim fica mais fácil para analisarmos. O Guarani é um idioma pobre, como eu falei, ele é mais simples, então ele é mais fácil de ser entendido, ok? E temos as palavras esdrúxula, escrita dessa forma com CH, tá? Em português pode ser traduzido como proparoxítona ou como esdrúxula mesmo, só que em português seria com X, no caso do Guarani com CH, que não existe X em Guarani. Enfim, então é equivalente à proparoxítona do português. Vamos aos exemplos, Texapurã, Jarra Texapurangueira. Então temos aqui algumas palavras que vocês vão ver que tem conteúdo nasal também. Vamos lá. Bom, vamos aos exemplos, né? Uma dica para vocês que estão aprendendo Guarani. Tá vendo esse U com E? Nós não falamos G, tá? Nós falamos GUE. É como se tivesse uma trema aqui em cima. Sabe o alemão? Sabe em português quando falamos linguiça, linguística, sabe? Esse som. Em Guarani, toda a junção de GU com E, assim, essas palavras vão ter esse som. Então, não é porangueira. Não, não é assim que fala. É porangue, gue. Poranguerogeira. Porangue, guerogeira. Como se tivesse uma trema. Igual de linguística, linguiça. Poranguerogeira. Nhuatim. Nhuatim. Lembra que esse N com tio tem som de NH, o nosso NH. Quimbaerupiac. Quimbaerupiac. Certo? Esses dois A que tem aqui, além da questão ortográfica, eles funcionam como se fosse um semivogal, tá? Por mais que tenha dois A aqui, mas é como se um deles fosse mais fraco, tá? Todas essas palavras são proparoxítonas. A sílaba mais forte aqui é o ran, aqui é o nhu, são 3 sílabas aqui, né? Temos aqui o quimba e, o E mais forte, certo? As proparoxítonas são mais difíceis de serem vistas em Guarani. O Guarani, as línguas indígenas, principalmente essas duas, o Guarani e o Tupi antigo, elas, em sua maioria, têm palavras oxítonas e paroxítonas. Proparoxítonas são difíceis de serem encontradas, tá bom? O que já facilita a nossa vida, né? E a base do Guarani é a questão do oral e do nasal, ou seja, vai ter muito esse tio e o uso, né, do e do tio, certo? Bom, agora vamos para os ditongos e hiatos. Sim, existe ditongo e hiato no Guarani, tá? No Avanhém. Os ditongos, pucoin, pu, que significa som, coin, que seria dois. Então, dois sons. Ditongos são dois sons, né? Ali junto, são duas vogais, né? Dois sons vocálicos na mesma sílaba, né? Hiato, a tradução é a mesma aqui. Hiato, tá? Do jeito que tá aqui. Então, pucoin são duas vogais unidas na mesma sílaba. Vamos aos exemplos. Texapurangueira. Ó, cuimbae, rupiac. Temos duas vogais na mesma sílaba, porque aqui temos uma semivogal, vogal fraca, átona. Tai, ó, estão juntas, mesmas sílabas. Embaeixa, na mesma sílaba. Uma atenção aqui, isso é uma regra, tá? Se vocês quiserem anotar, é bom anotar que isso é importante. Em Guarani, os ditongos possuem um acento. Então, toda vez que for um ditongo, terá um acento. Como assim? Claro que tem suas exceções, como esse aqui, mas veja. Tai tem acento, eixa tem acento. Então, os ditongos em Guarani sempre vão ter esse acento agudo, sempre. Para saber se é um ditongo, é só prestar atenção se tem duas vogais, se tem um acento. Se tiver, é ditongo. Se não tiver, não é. Claro, e quando vocês verem duas vogais repetidas, geralmente é também, porque uma delas fica mais fraca. Hiato são duas vogais unidas em sílabas diferentes, tá? Como são os exemplos aqui embaixo. Cara, i, ava, u, vixá, tembi, asaque, certo? Ó, separado as sílabas, ó. Aqui estão juntas, aqui estão separados, certo? O que mais que eu posso estar falando para vocês? Bom, se vocês quiserem anotar essas duas regrinhas, então, em Guarani, todos os ditongos geralmente vão ter acento agudo, que é esse acento aqui.
E quando tiver duas vogais iguais, unidas, como a, e, essas coisas, geralmente vai ser um ditongo. Uma delas vai ser mais fraca. E no hiato tem uma regrinha. Todas as palavras que terminam com i, tipo vai e vai, cara i, essas palavras assim, o i ele é um hiato. Então o a com i, por exemplo, aqui é um hiato, ele vai ser sempre um hiato. O i em Guarani é pronunciado separadamente. Ele nunca vai fazer parte de uma outra sílaba assim, porque ele sempre é uma vogal forte. Em português, o i geralmente é fraco. Em Guarani ele é forte. Então, toda vez que final de palavra tiver um i, é um hiato. Se tiver uma outra vogal junto, tá? Duas regrinhas básicas aí. Em Guarani, até onde eu estudei, até onde eu fiz curso, essas coisas, não tinha tritongo, né? Pode ser que tenha tritongo, sim, né? Principalmente em palavras estrangeiras. Mas, por exemplo, a palavra Uruguai, Paraguai, em Guarani são ditongos, não tritongos. Por quê? Fala-se o i separado. Paraguai, Uruguai é separado. O i é separado. Mesma regra do hiato, tá? Então, não tem tritongo. Talvez tenha em palavras estrangeiras, mas o que eu estudei não tinha, tá? Vamos lá. Bom, eu trouxe para vocês, para quem quiser conhecer, né? Já trouxe Pitágoras, trouxe Albert Einstein e trouxe o Thomas Edison, que é praticante de homeschooling, né? Ele é empresário, criador da lâmpada, né? Entre outras coisas que ele criou, contribuiu, certo? Além de ser uma das mentes mais brilhantes que tem, tá? Então, para quem quiser conhecer, veja a história dele, que ele é bem interessante, tá? É, Quem não conhece a história dele, quiser conhecer, dá uma pesquisada, mas a história dele é basicamente assim. Ele chegou aí para a escola, normal, tradicional, só que assim, ele estava incomodando os professores, porque assim, enquanto os professores estavam tentando alfabetizar, ensinar o beabá ali, matemática, essas coisas, esse jovem, Thomas Edison, já falava sobre engenharia, já falava sobre física, ele questionava as coisas, ele era crítico, ele já falava de um monte de teoria já, sendo pequeno ainda, né? Então, assim, os professores meio que tiveram preconceito com ele, porque, tipo assim, ele não se submetia às regras da escola e ele estava à frente dos professores, ele sabia mais que os professores, então ele foi obrigado a praticar o homeschooling porque meio que expulsaram ele da escola, assim, então a mãe dele colocou ele no homeschooling, tá, basicamente, né, porque naquela época um aluno superar um professor era muito mal visto, até hoje ainda é mal visto, não sei por quê, né, enfim, mas beleza. E para o nosso momento de descontração, aquela música Imagine, do John Lennon, né? Quem está cantando ela é o Ricardo Fletcher, ele é um cantor, né? Ele é um artista paraguaio, ele é realmente do Paraguai, tá? E a versão da música dele é Ei Moana, que é o Imagine do John Lennon, tá? Vou colocar a letra da música aqui para vocês analisarem o texto e vou colocar um pedacinho da música. Por questão de direitos autorais, não posso colocar a música inteira, então vou colocar só um pedacinho e aí vocês podem procurar depois na internet, tá? O YouTube tá aí para isso, tá? Essa aqui é a letra, tá? Que vocês vão analisar comigo. Jarracoa mete em canção, tá? Vamos a conhecer uma canção, né? No caso aqui, essa palavra vai ficar com M porque foi nasalizada por canção, beleza? Vou colocar a música para vocês. Kay mo ana day pori hape baga lahasui renye ano Yanyareta peñante huepe Albatepe arañonte Eimo ananyande guera Jaiko beba
orihatetanga dahasui yayapo amba evere yayuka hanyamano aveinda y porija tu paga eimo ana omi vipora no nyorairo. Bom, como eu falei para vocês, tive que cortar a música porque por questão de direitos autorais, tá bom? Mas aí vocês ouvem na internet, é literalmente a versão do Imagine do John Lennon, só que é cantada em Guarani por um cantor, um artista paraguaio, tá? Que eles traduziram para o Guarani, já que lá a língua é muito frequente o Guarani lá, tá? Que mais? Aí as palavras que vocês não conhecem, vocês anotam, vocês vejam, tentam achar a tradução e assim por diante. Eis a tarefinha de vocês. E continuando aqui nosso momento de descontração, né? Terminando aqui. Vamos agora para as questões da sílaba, ou seja, monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, né? Tekovekoa nyemo renda sílaba regua. Significa vamos ver a classificação, né, científica das sílabas, né? Como que são as sílabas, como que elas se classificam, né? Igual ao português, monossílaba, dissílabo, trissílabo, polissílabo. Então aqui, ó, PTIM, sílaba. Sílaba é de sílaba, PTIM é uma. Então, uma sílaba. Nde, po, su, qua, pa, su, ru, ok? Mocões, sílaba, ou seja, duas sílabas. Cunhã, nupan, tupan, guaçu, oga, tatu. Três sílabas, trissílabo, né? Emborrapã, sílaba. Coimba-e. Lembrando que essa estrutura M fica sempre junto com B. Então, o I vai ficar junto com o BAE. Tá? O BA. Imba, e aqui é separado. E. U-v-ra. U-v-ra. Nhemohan. Nossa, minha voz está sumindo, perdão. Tupan-o. Três sílabas. Aí temos as polissílabas que podem ser 4 ou mais sílabas, tá? Irundu, né? Certo? De 4. Texapura, Cunhacaraí, Pepoatan. Certo? Que mais? E essa palavrinha aqui? Que é o Jacipuapã. Certo? Atenção, chaque, mitangueira, chaque, atenção. Só existe sílaba com vogal. O núcleo da sílaba é a vogal. O núcleo das palavras é o radical que vamos estudar futuramente, certo? E no caso da tonicidade, é a sílaba tônica, tá bom? Coendeapoucapã significa isto é regra, tá? Isto é regra. Oga, vogal, núcleo, o G é consoante, o A é vogal. Então, temos dois núcleos, certo? E eu espero ter ajudado vocês, ter contribuído com a nossa aula de Avanhen, Maiten Pahami Tangueira. Vamos ficar por aqui, eu vejo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado. É isso aí, valeu, falou!